Vamos falar sobre o rosto redondo? A gente aqui hoje vai aprender a como harmonizar, valorizar, aprender as coisas que desvalorizam esse tipo de rosto. E já continua acompanhando o canal porque nas próximas semanas eu vou falar sobre os outros formatos de rosto. Então vamos lá entender como que a mulher do rosto redondo pode ser a sua melhor versão. Então, o estudo do rosto, a gente sabe que acontece na área de consultoria de imagem e na área do visagismo. Alguns maquiadores usam aí entre 12 e 15 formatos de rosto diferentes. E também os profissionais que fazem harmonização facial. Isso acontece porque nessas áreas existe a manipulação ativa do volume do rosto. Então, o maquiador consegue ali mudar o formato do seu rosto com contraste, um jogo de luz e sombras, dependendo do que ele for usar na maquiagem. E uma pessoa que faz harmonização facial, um profissional dessa área, ele literalmente preenche ou tira o volume de algumas partes do seu rosto. E hoje eu vou falar como a gente traz harmonia ao seu rosto a partir dos recursos de consultoria de imagem, ou seja, acessórios, decote, cortes de cabelo, formatos de óculos. Então vamos dar início a isso. O formato do rosto é composto por estrutura óssea, volume e contorno de cabelo. O osso zigomático, que é popularmente conhecido como a maçã do rosto, ele fica na região central do rosto. Então é o terço médio. A testa fica no terço superior e o queixo, ali abaixo do nariz, na verdade, fica no terço inferior. Ou seja, a mandíbula também. E a raiz do cabelo é aquilo que modela o rosto. Então, quais são as características principais desse formato de rosto, o redondo? Vocês vão dar uma olhadinha na imagem enquanto eu tô falando. A altura e a largura são parecidas, então diferente de um rosto que vocês vão ver mais pra frente, oval, que geralmente a altura é maior e dá pra ver que é maior do que a largura, esse rosto não, esse rosto ele é mais realmente redondo, então a proporção é bem parecida. E a distância do queixo até a testa é igual ou muito semelhante à das laterais do osso zigomático. Além disso, ele apresenta linhas suaves e arredondadas, obviamente, sem nenhum destaque acentuando alguma parte óssea, então ele não tem aqui um maxilar muito reto, um queixo pontiagudo, e as bochechas são cheias e preenchidas. Então, quando a gente calcula as medidas desse rosto, a gente vê ali que quando você divide a altura pela largura, ele vai dar menos de 1,5, porque é um rosto curto. Essas três medidas aqui dos 3/3 são bem parecidas. Então não tem uma diferença muito grande, por exemplo, da testa. Nunca vai ser uma testa muito grande, um queixo que vem muito para baixo. Sempre vai ser uma medida quase que proporcional. Essa região da mandíbula aqui não vai ter um desenho muito formado, não vai ter linhas muito retas. Sempre vai ser um movimento mais suave aqui desse lado. E como eu falei antes, o queixo também não vai ser muito pontiagudo. E aí, qual a comunicação visual que esse rosto transmite? As mulheres com rosto redondo sempre vão parecer mais simpáticas, mais doces, mais acessíveis. Isso acontece porque as formas arredondadas são acolhedoras e sempre representam menos perigo. Diferente das formas pontudas, retas, esse rosto também vai comunicar mais jovialidade, suavidade. O formato arredondado, os traços arredondados sempre vão remeter mais a formatos infantis, a figuras infantis. Então vai remeter a delicadeza, o nosso cérebro de forma inconsciente já faz essa associação. Tanto é que nos desenhos a gente vai ver que todos os personagens que são mais doces, mais carinhosos, eles vão ter formatos mais arredondados, olhos arredondados, rostos mais arredondados. Até porque se você reparar também, os bebês, eles têm excessivamente linhas redondas. Você não vai ver um bebê com um rosto, um maxilar quadrado, com traços retos. E aí, como a gente harmoniza esse rosto? Quando a gente fala de harmonizar um rosto redondo, a gente não tá falando em replicar os formatos. Então, se você tem um rosto redondo, eu não vou aconselhar você a usar brincos muito redondos, óculos muito redondos. Então, para isso, como é um rosto mais horizontal, a gente vai adicionar linhas verticais e diagonais. Então, vai estar aparecendo aí para vocês os brincos. Brincos mais longos, que também não pode ser um brinco até aqui, né? É um brinco assim até mais ou menos a linha do queixo. Brincos quadrados, formatos mais retos, porque se eu trouxer elementos muito redondos, eu vou encurtar ainda mais esse rosto, e essa não é a intenção. Parte do colar, a mesma coisa, trazendo pra cá um pouco mais de continuidade, fazendo como se fosse uma gola V, então um colar um pouco mais longo, não precisa ser um colar até o umbigo, mas um colar um pouco mais longo, porque o modelo de choker, por exemplo, essas gargantilhas muito próximas, vão encurtar ainda mais o seu rosto e vão dar um aspecto de mais redondo ainda. Agora, falando de formato de óculos, eu indicaria o formato de gatinho, o formato retangular e o formato quadrado. Vai depender do tamanho do seu rosto, se ele realmente for muito curto, e de preferência que não seja com uma armação muito fina e com as lentes muito curtas, para não dar a impressão de que seu rosto está saindo da armação. E também não vou indicar aqueles óculos redondinhos, pequenininhos, porque isso vai fazer com que seu rosto fique ainda menor e mais curto e mais redondo. Agora vamos aos cortes de cabelo. Como eu falei antes, tudo que for muito curto, aqui muito próximo à orelha, não vai valorizar esse tipo de rosto, porque vai continuar encurtando, vai continuar trazendo linhas horizontais.
Nos cabelos lisos, um corte pelo menos a partir daqui, nada que seja muito Chanel, então a partir do ombro, com camadas também que comecem pelo menos 2 dedos abaixo do seu queixo, porque isso vai alongar um pouco mais e não vai trazer muito mais volume pro seu rosto. Secar o cabelo mais pra fora também. Em relação às franjas, evitar ao máximo franjas retas, porque aquilo ali vai tirar mais um pedaço do seu rosto que já é curto e já é redondo. Esse tipo de franja vai trazer uma linha mais horizontal ainda e não vai harmonizar. Então prefira sempre as franjas diagonais. Em relação ao cabelo crespo ou cacheado, a mesma coisa. Evitar cabelos muito curtos e de preferência a partir do ombro, com volume um pouco mais pra cá, nunca botar um volume muito mais próximo ao queixo. Na parte de decotes, a gente segue o mesmo raciocínio. Evitar decote canoa, gola careca, gola alta, porque aquilo ali também vai ressaltar mais ainda o seu rosto. O que a gente prefere sempre é a gola V. Ou a gola em U, um pouco mais decotada, mas a gola V seria a melhor para dar uma continuidade ao seu pescoço e trazer essa linha mais vertical para cá. Aqui eu vou filmar a tela do meu iPad e vou mostrar para vocês duas artistas com o rosto muito redondo e vou falar o que eu trocaria nelas. Aqui a gente já pode ver que o rosto dela realmente é bem curto. A altura e a largura aqui são bem parecidas. E aí, o que eu mudaria? Primeiro, eu mudaria esse choker, tiraria ele, botaria um colar, né, mais V, em formato de V. E o que ela fez aqui, que eu não faria? Ela fez uma curva aqui, redonda, de novo, para dentro ainda. Então, ela aumentou ainda mais esse rosto. Você tá vendo que o maxilar dela aqui não é muito marcado? Então, esse tipo de corte ainda piorou isso. E é bem curto, como a gente pode ver aqui, vai trazer uma linha horizontal, porque ela tá acima do ombro. E vai encurtar ainda mais esse rosto. Na próxima imagem eu vou mostrar pra vocês como que ela fica melhor com o cabelo longo repartido de lado. Agora, essa outra artista aqui, a gente pode ver a mesma coisa, que o rosto dela também é bem curto, ela também tem traços pequenos, o olho dela até mais arredondado do que o da Selena Gomez, porque o da Selena Gomez puxa um pouco mais pra cá, e o cabelo extremamente curto. Além disso, essa choker ainda tá piorando a situação. Adicionar um pouco mais de continuidade aqui, ou seja, um colar mais em V, porque o que a gente tá precisando aqui é a continuidade. E aqui nessa próxima imagem você pode ver como é que elas ficam melhores com esse tipo de decote, com esse tipo de cabelo. No caso aqui a Selena Gomez tá com a gola alta, mas dá pra ver que o cabelo dela harmonizou muito melhor com o rosto redondo. E é isso que eu, como sua consultora de imagem, faria no seu rosto se você tivesse um rosto redondo. Mas lembrando, nem todo mundo com um rosto redondo vai se favorecer das mesmas coisas, porque tudo vai depender da sua estratégia de imagem por trás disso. Então o que eu trouxe aqui é um geral pra você entender o que valoriza e o que desvaloriza esse rosto. E se você abriu esse vídeo e chegou até aqui, quer dizer que você tem interesse em ficar mais bonita, em se vestir melhor, melhorar a sua imagem e se conhecer melhor. O meu site é leticiagonzaga.com, não é .br, é .com. Lá você pode ver o que eu entrego na minha consultoria de imagem. Eu também vou deixar linkado aqui as minhas redes sociais para você poder ficar por dentro do que eu posto. E agora eu tô começando aqui no YouTube e pode deixar que eu vou postar nas próximas semanas os outros formatos de rosto e daqui a pouco formatos de corpo. Vou falar sobre coloração pessoal, sobre estratégia de imagem. Eu também vou deixar meu WhatsApp aqui na tela para você entrar em contato comigo ou com a minha equipe. O meu trabalho é 100% online, então eu também atendo de qualquer lugar do mundo. Eu vou ter um prazer imenso em enxergar a beleza onde você não enxerga, realçar os seus melhores pontos e transformar você na sua melhor versão. Um beijo e até o próximo vídeo.